Muito bem, então hoje vamos estudar os Atos dos Apóstolos. E como o próprio nome diz, são os Atos dos Apóstolos. Então, vem a narração do final da vida de Cristo, a ascensão de Cristo aos céus. E aí, então, nosso Senhor, ele diz, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Então, vai começar todo esse trabalho de evangelização dos apóstolos. E é muito bonito, muito bonito. Até dá vontade de saber mais, conhecer mais dos anos posteriores, né, que eles foram realizando toda essa evangelização, né? Mas muito bem. Então, vai terminar essa narração com o próprio livro e aí depois virão as cartas que já serão palavras dirigidas para uma comunidade que foi criada, uma igreja, né? A igreja daquela cidade, depois daquela outra cidade, e as recomendações que, sobretudo, São Paulo, né? Porque a maior parte das cartas serão de São Paulo. Os Atos dos Apóstolos, até o que se sabe, o autor é São Lucas, né? Então, como eu já comentava lá no Antigo Testamento, nenhum livro do Antigo Testamento ele é assinado. Nunca, não havia esse costume de assinar, colocar um nome do autor, né? Porque aquilo era a ideia que fosse público, fosse para todos e pouco importava ser alguém uma pessoa conhecida que escrevesse ou não. Então tem todo sempre esse estudo de quem é o autor de cada livro, né? Que eu não estou entrando muito nessa questão nesse curso. Eu acho que não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. Então, vamos assistir aqui os Atos dos Apóstolos com o Bible Project. O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de duas partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz: eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar. O que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro, os Atos dos Apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado Os Atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida. E depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico, a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo em um novo tempo e transformaria os seus corações. Então Jesus diz: quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o Filho do Homem que
foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então, a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém, e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não judias, e depois de lá para todas as nações até os confins da terra. Esse vídeo se concentrará na primeira metade do livro. Então, a sessão que se concentra em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus aguardando pela festa de Pentecostes, quando todos esses peregrinos judeus de todo o mundo antigo estavam na cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um forte vento, e algo como chamas aparece sobre a cabeça de cada pessoa, e juntos começam a anunciar e contar histórias dos atos poderosos de Deus. E eles começam a falar nessas línguas que não conheciam antes, mas todos os que estavam reunidos conseguiam entender tudo perfeitamente. Para compreender o que Lucas enfatiza na história, é crucial entender as origens dessas imagens no Antigo Testamento. Então, primeiro, o vento e o fogo são uma alusão direta às histórias sobre a presença ardente e gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. E também está relacionado com as promessas proféticas de que Deus viria e viveria no novo templo do reino messiânico por meio do seu Espírito. Aqui em Atos, a presença ardente de Deus vem habitar no meio do seu povo, não em um edifício. Lucas está dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a nova aliança da família de Jesus, o povo de Jesus, o que se relaciona à segunda coisa que Lucas está tentando dizer aqui. Os profetas prometeram que, quando Deus viesse habitar no seu novo templo, ele reunificaria todas as tribos de Israel sob o reino messiânico. E as boas novas do reino de Deus seriam divulgadas e anunciadas às nações. Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos, então, continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como seu Messias. E milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui, Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de dois templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. E no meio desses avisos há duas histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo, há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum, a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo templo da comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram, onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus.
Nesse conflito entre os dois tempos, que culmina em Atos, capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém. E ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. Aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então, os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Filipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano que está repleta de pessoas não judias e todos reagem às boas novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos. O livro de Atos. No primeiro vídeo, assistimos Lucas iniciar o livro mostrando-nos como Jesus ressuscitado foi exaltado como o Rei do mundo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo como sua própria presença pessoal para capacitar seus seguidores a sair pelo mundo e testemunharem sobre as boas novas do seu reino até o dia da sua volta. E assim começou o movimento em Jerusalém, quando o Espírito veio e formou seguidores de Jesus no novo tempo prometido pelos profetas nas Escrituras. Entretanto, isso gerou conflito com os líderes de Jerusalém e levou à perseguição dos cristãos. Contudo, o Espírito transformou isso em algo bom. Na verdade, tornou-se o meio pelo qual as comunidades de Jesus, originalmente judaicas, foram expulsas de Jerusalém para se tornarem um movimento internacional multiétnico. E a primeira igreja desse movimento diversificado de Jesus existia em Antioquia, a maior cidade daquela região do Império. Então, terminamos a história do primeiro vídeo com Barnabé e Paulo servindo na igreja de Antioquia. E o Espírito conduz a igreja a enviá-los em uma jornada missionária, o que começa uma nova sessão do livro. As histórias sobre Paulo e os seus colegas de trabalho viajando para cidades diferentes em todo o Império Romano, anunciando as boas novas que Jesus é rei. A primeira missão é no interior, em um lugar chamado de Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia, e termina com uma reunião importante dos apóstolos de volta a Jerusalém. A segunda missão é pela Ásia Menor e em seguida pela Grécia Antiga. E por fim, a terceira missão é por todo aquele mesmo território, novamente. Isso conclui a viagem de Paulo de volta a Jerusalém. Ao reencontrar todas essas histórias, Lucas destacou um importante número de temas, repetindo-os. Primeiro, é a missão contínua a Israel. Toda vez que Paulo entra em uma nova cidade,
ele sempre vai primeiro a uma sinagoga judaica para compartilhar sobre o Rei Jesus que foi ressuscitado e como ele está formando uma nova família multiétnica de Deus. Agora, mais frequentemente, muitas pessoas reconhecem Jesus como o Messias, mas algumas se opõem a Paulo. Às vezes, eles até mesmo o expulsam da cidade como um rebelde perigoso que se opõe à Torá e à tradição judaica. E essa tensão culmina após a primeira viagem, levando a uma reunião importante em Jerusalém. Paulo descobre que há alguns cristãos judeus em Antioquia, e eles alegam que, a menos que as pessoas não judias se convertam ao judaísmo através da prática da circuncisão, do Shabat e da obediência às leis de alimento kosher, eles não poderão tornar-se parte da família de Jesus. Mas Paulo e Barnabé discordam radicalmente. Então eles levam o debate a uma reunião da liderança em Jerusalém. E nessa reunião, Pedro, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, demonstram a partir das Escrituras e das suas experiências que o plano de Deus sempre inclui as nações como parte da sua nova aliança. Então, eles escrevem uma carta exigindo que não-judeus cristãos parem de participar de sacrifícios do templo pagão, mas eles não os obrigam a adotar uma identidade étnica judaica ou a obedecer às leis da Torá. Essa decisão foi inovadora para a história do movimento de Jesus. Jesus é o Messias judeu, mas ele também é o Rei ressuscitado de todas as nações. Assim, a filiação de alguém ao seu povo não se baseia em identidade étnica ou obediência às leis da Torá. É simplesmente baseada na fé em Jesus e em seguir os seus ensinos. E essa é a realidade multiétnica do movimento de Jesus que nos leva ao próximo tema, o qual Lucas quer que vejamos nas viagens missionárias. Ou seja, o choque de culturas entre os primeiros cristãos e o mundo grego e romano. Lucas registra vários confrontos em Filipos, Atenas e Éfeso. Paulo vai e anuncia Jesus como a revelação do único Deus verdadeiro e como o Rei do mundo, aquele que expõe todos os outros deuses e ídolos como impotentes e inúteis. E a sua mensagem é consideravelmente vista como subversiva ao modo de vida romano e ele é acusado de ser um revolucionário social perigoso. Essas histórias mostram como as comunidades monoteístas e multiétnicas de Jesus não se encaixavam em qualquer caixa cultural conhecida pelo povo romano. O mundo antigo nunca tinha visto nada como eles. E os cristãos estavam levantando mais do que apenas suspeitas. Outro tema que se repete é como Paulo e os cristãos são constantemente acusados de rebelião, até mesmo de traição contra César, o imperador romano. O povo ouviu Paulo corretamente. Ele anunciava que havia um novo rei, Jesus. E o povo também viu corretamente que o modo de vida cristão era um desafio para muitos valores culturais romanos. Mas toda vez que Paulo é preso e interrogado diante dos oficiais romanos, eles não veem qualquer ameaça e o libertam. Essas histórias nos mostram o paradoxo que a igreja primitiva apresenta ao mundo. Era um movimento messiânico judaico, mas era etnicamente diverso, cheia de comunidades que tratavam homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, todos como iguais. E todos eles eram fiéis somente ao Rei Jesus e a nenhum outro rei ou Deus. E assim, a sua própria existência vira os principais valores da cultura romana de cabeça para baixo. Entretanto, os cristãos não representavam nenhuma ameaça militar, pois Jesus nos ensinou a ser pessoas de paz. Então, o único crime do qual Paulo e os cristãos podem ser acusados é o de não se conformarem com o status quo. A seção final do livro retorna o foco para o testemunho de Paulo que está se espalhando de Jerusalém até Roma. A sua jornada missionária final termina em Jerusalém, onde ele é precedido pela sua reputação controversa. Ele é atacado pelo povo judeu que pensa que ele traiu a Israel, o que atrai a atenção dos soldados romanos que consideram Paulo o terrorista do Egito, dando início a uma rebelião. E então ele é preso. A partir daqui, Paulo é posto em julgamento. Primeiro, diante dos líderes judeus do Sinédrio em Jerusalém. Em seguida, diante de uma série de líderes romanos em Cesareia. Há o governador Félix, que passa Paulo para o próximo governador Festo, que eventualmente traz Paulo diante do rei Agripa. Ele acaba por ficar na prisão durante muitos anos, embora em cada julgamento as acusações feitas contra ele nunca serem convincentes. Porque tudo o que ele está fazendo é anunciar que a sua esperança na ressurreição se cumpriu no Rei Jesus. E isso dificilmente é um crime. Mas, nesse ponto, a máquina legal romana não pode simplesmente ignorá-lo e assim Paulo acaba pedindo recurso para o tribunal mais importante de Roma. Agora, seria fácil pensar que todo esse tempo de prisão estava sendo um contratempo para Paulo, porque a sua vontade era de estar na estrada, iniciando novas comunidades de Jesus. Mas o Espírito orquestra tudo nesse livro. E assim, o aprisionamento deu tempo para que Paulo escrevesse as suas cartas apostólicas mais importantes. Elas tornam-se o caminho pelo qual seu legado missionário continua muito tempo depois da sua morte. Por fim, Paulo foi transferido como prisioneiro para Roma.
E depois de uma viagem assustadora pelo Mediterrâneo, onde ele quase morreu, Paulo acaba em prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento. E assim, ele tem a possibilidade de organizar em uma bela casa reuniões regulares para judeus e gentios. E as palavras finais do livro são como Paulo anuncia o reino de Deus e ousadamente ensina tudo sobre o Senhor Jesus, o Messias, sem qualquer impedimento, e tudo isso acontecendo em Roma, debaixo do nariz de César. O trabalho unificado dos Atos de Lucas é muito mais do que a introdução à história de Jesus e da igreja primitiva. Ele mostra como o reino de Deus existiu na terra como no céu através da vida, morte e ressurreição de Jesus, através da vinda do seu Espírito para capacitar a igreja e dar testemunho desde Jerusalém até os confins da terra. E como Lucas contou a história, ele nos deu exemplos do que é a fidelidade ao Rei Jesus. Exemplos em como compartilhar as boas novas do Rei Jesus, que foi ressuscitado com palavras e ações. Significa formar diversas comunidades de Jesus, onde todo e qualquer tipo de pessoas se reúnem, onde são tratadas com igualdade, onde são fiéis ao Rei Jesus e vivem os seus ensinos. E tudo isso é feito confiando no poder e na orientação do Espírito para liderar o caminho a ser seguido. E é disso que trata o livro de Atos. Muito bom, hein? Um belo resumo. Alguma pergunta, alguma questão? Vamos ver se tem alguma coisa aqui de São Paulo. Vídeos contando a história de vida de grandes personagens dessa nossa história. Hoje eu vou falar nada mais, nada menos sobre o maior propagador do cristianismo de todos os tempos. E que fez isso no momento mais crucial da história cristã, ou seja, logo no início, quando a perseguição sobre os cristãos era extremamente pesada. Eu vou falar sobre o apóstolo Paulo, ou São Paulo, se preferir, já que seus esforços em cristianizar o mundo o tornaram um santo da igreja, um título conferido àqueles que desempenharam um papel digno de muito reconhecimento e que servem de exemplo para nós, os demais cristãos. E quando se fala de apóstolo Paulo, eu nem preciso mensurar aqui, a importância dele na construção da doutrina cristã. Para você ter uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria de Paulo, praticamente metade. Então, assim, aí você já começa a ter noção da grandeza do apóstolo. Então, qualquer tentativa minha aqui de exaltar a importância de Paulo ainda é muito pouco para o que de fato ele representa. Pois bem, mensurar a grandeza de Paulo é praticamente impossível, mas contar a história de vida dele, resumidamente, não. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O que será que ele fez durante a sua vida? É isso que nós vamos descobrir. Paulo de Tarso, originalmente chamado de Saulo por sua origem judaica, nasceu provavelmente no ano 5 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Cilícia, onde hoje fica a Turquia. Paulo era filho de judeus, porém seus pais gozavam dos benefícios da cidadania romana. O Império Romano, é importante lembrar, dominava grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio no primeiro século. E ser cidadão romano era uma grande vantagem em detrimento dos que não eram. E por ser filho de cidadãos romanos, Paulo também adquiriu os mesmos privilégios. Não só isso, o próprio nome Paulo tem uma origem romana. Mas pouco se sabe sobre a infância de Paulo. Mas fato é que ele saiu ainda cedo de Tarso, sua cidade natal, ainda muito novo. Saiu para ser educado em Jerusalém por Gamaliel, que foi um grande educador fariseu e doutor da lei, que era muito famoso na sua época, por sinal. E seguindo a tradição da família, Paulo também se tornou um adepto da seita farisaica. Infelizmente, em sua juventude, Paulo não era o que nós podemos chamar de um fã do cristianismo. Tanto é que, após ele assistir o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, Paulo tomou gosto pela coisa e se tornou um ativo perseguidor da Igreja de Cristo. Em sua empreitada contra os cristãos, Paulo, que na realidade era mais conhecido como Saulo, ele tinha 2 nomes, um hebreu e um romano, ele ficou muito famoso por liderar campanhas de perseguição contra cristãos. Qualquer um que Paulo encontrasse e que fosse identificado como seguidor de Cristo era imediatamente levado prisioneiro até Jerusalém. E esse era o objetivo maior de Paulo, destruir o cristianismo primitivo.
algo que lhe conferiu uma posição privilegiada frente ao sumo sacerdote e frente aos judeus que apoiavam esse combate. Mas como nós sabemos, isso não iria ficar assim por muito tempo, né? Paulo havia de mudar. E num certo dia, quando Paulo se encaminhava à cidade de Damasco para buscar mais cristãos e jogá-los na prisão, ele estava prestes a vivenciar uma brusca conversão ao cristianismo, passando agora da condição de perseguidor a perseguido. Isso mesmo, Paulo, que até então reconhecia Jesus como um impostor, que estava convicto que sua sina era perseguir e eliminar cristãos e que essa supostamente era a vontade de Deus, agora ele se tornou um homem diferente, não só seguidor, como propagador do cristianismo. Mas como se deu essa transformação? Da seguinte forma, no meio do trajeto até Damasco, eis que Paulo viu surgir uma luz muito forte que logo o cegou, e ouviu uma voz que lhe questionava o motivo de sua perseguição. Essa era a voz do Senhor Jesus, transformando o inimigo declarado do cristianismo em um de seus apóstolos. Deste momento em diante, Paulo foi batizado e começa a sua missão de pregação sobre o Evangelho de Cristo. Em sua volta a Jerusalém, logo ele foi recebido com muita desconfiança pelos cristãos que ali moravam, já que Paulo aterrorizava a vida dos seguidores de Cristo. Uma conversão tão rápida assim parecia bom demais para ser verdade, né? Só que Barnabé, um cristão que acompanhava Paulo durante seu início na vida cristã, convenceu os discípulos de Jerusalém sobre a mudança de Paulo e o apresentou à igreja. Porém, a sua estadia em Jerusalém não seria tão longa. Como eu disse, o perseguidor passou a ser perseguido, e os judeus da região estavam loucos para assassinar Paulo. Então, tendo que se mudar, Paulo volta para sua cidade de origem, Tarso. Mas pouco tempo depois, Barnabé solicitou que Paulo fosse a Antioquia para auxiliá-lo em uma missão evangelística entre os gentios. E o período em que Paulo lá ficou em Antioquia, cerca de 1 ano mais ou menos, foi muito importante para que ele encontrasse verdadeiramente sua missão no meio cristão. E ele estava certo que seu dever era a conversão de gentios ao cristianismo. E a partir daí, o Espírito Santo orienta a igreja e Paulo recebe o chamado para iniciar suas viagens missionárias, algo muito marcante para a construção do apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. Ao todo, foram 3 grandes viagens evangelísticas de Paulo que ocorreram dentro de um período de 10 anos. Em síntese, Paulo se concentrou em pregar em 4 grandes províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Esses lugares receberam mais ênfase nas viagens missionárias de Paulo. E é aí que Paulo estabeleceu grandes comunidades cristãs que eram muito organizadas e muito dedicadas à difusão do cristianismo. E a estratégia de Paulo com essas viagens era basicamente a seguinte. Primeiramente, ele se dedicava majoritariamente aos grandes centros urbanos, e o propósito era claro, pregando em regiões mais densamente povoadas. A pregação alcançaria um número elevado de pessoas num tempo menor e, por consequência, com o tempo, os convertidos destes grandes centros espalhariam também a mensagem em cidades vizinhas, cidades menores. Paulo também tinha em mente que a melhor forma era trabalhar as boas novas também dentro das sinagogas, a fim de trazer judeus também para a fé cristã. Com isso, Paulo discutia a validade da antiga lei após a vinda do Messias e como as profecias apontavam para Jesus como sendo o Messias prometido, a fim de convencer tanto judeus como gentios prosélitos de que Jesus Cristo era realmente o Messias. Ao formar uma nova comunidade de cristãos, Paulo mantinha contato com eles, sempre retornando para visitá-los, mas quando ele não podia, Paulo enviava suas tão reconhecidas e prestigiadas epístolas com o propósito de orientá-los e sempre reavivar a pregação do Evangelho nessas comunidades. Como eu já disse no comecinho desse vídeo, no total, 13 cartas fazem parte do cânon do Novo Testamento que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Basicamente, as epístolas paulinas, como são chamadas, se resumem a documentos destinados a algumas comunidades cristãs específicas que forneciam grandes ensinamentos, desde sobre a pessoa de Jesus Cristo, a doutrina da salvação, até sobre como um cristão deve agir em determinados momentos, e a vida cristã no geral.
Podemos dizer que as cartas de Paulo são os textos fundamentais para a formação de toda a teologia cristã que conhecemos. Voltando às viagens missionárias de Paulo, através e graças a essas viagens, o evangelho pôde se espalhar consideravelmente. Dizem que ao fim da era apostólica, ainda no primeiro século, já existiam centenas de milhares de pessoas que professavam da fé cristã. Um resultado fantástico que demonstra que Paulo não era somente um bom escritor e um grande mestre. Mais do que isso, ele tinha disposição de sair pelo mundo levando a mensagem de Cristo. Ele adentrava nas comunidades mais perigosas para cristãos, ia lá e pregava pela graça de Deus. E por causa dessa coragem de Paulo, o cristianismo não só não foi destruído logo no início, como ainda cresceu abundantemente e se transformou na religião mais consistente e com mais seguidores no mundo em pouquíssimo tempo. Ao longo das 3 viagens de Paulo, logo em sua terceira e última viagem, a caminho de Jerusalém, mesmo sabendo do perigo que seria para sua vida retornar à cidade onde os judeus o esperavam para o matar, Paulo decidiu rever seus irmãos de fé mesmo assim. Mas, para evitar o conflito entre cristãos e judeus com a volta de Paulo, os romanos, antecipadamente, resolveram prender Paulo para impedir que ele fosse linchado pelos judeus. Depois de algum tempo preso, Paulo, por ter a cidadania romana e sabendo que receberia um julgamento desfavorável, apelou para que fosse levado a Roma para ser julgado exclusivamente diante de César. Esse era um dos benefícios da cidadania romana. Porém, o navio de Paulo naufragou no meio do trajeto, mas felizmente Deus livrou Paulo da morte já nesse momento. Agora chegando em Roma, na capital do Império, Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar, mas foi concedida a liberdade de, nesse período, ele poder pregar abertamente na cidade mais importante do planeta à época. Até que chega o ano de 67 depois de Cristo, e mesmo a Bíblia não descrevendo como se deu os eventos da vida de Paulo a partir de sua prisão em Roma, diz a tradição da igreja que Paulo acabou por ser executado pelos romanos, decapitado, um fim muito cruel, mas que era muito comum para os cristãos daquela época. Quem se aventurava pregando o evangelho encontrava muitas, mas muitas dificuldades por causa da perseguição intrínseca da época. Grande parte dos evangelizadores foram cruelmente assassinados nos primeiros séculos depois de Cristo. E essa foi a história de vida de São Paulo, um homem que foi completamente transformado através da pessoa de Cristo, que a princípio acreditou estar fazendo certo ao perseguir cristãos, mas que passou a ser perseguido após descobrir que era justamente em Jesus que habitava toda a verdade e a vida. E como homem obediente que foi, Paulo ouviu o chamado de Deus, se subordinou a Cristo e logo se sentiu na obrigação de levar essa mensagem onde quer que fosse. E esse é o exemplo de Paulo para as nossas vidas. Ele deixou um enorme legado que na realidade são os fundamentos da fé cristã. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Muito bom. Um belo resuminho. É interessante o início da vida de São Paulo convertido, né? Toda essa história da conversão e tal foi muito bonita mesmo, né? Enfim, né? Ele vê uma luz muito forte, né? Nesse caminho para Damasco, em determinado momento, cai no chão e ele ouve essa voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E nisso Saulo já fica cego. Os olhos dele já não enxergavam a partir daí, né? E com todo o temor, né? Você vê que deve ter sido uma voz com toda a majestade e força. Ele, né, assim, cabisbaixo, fala: quem és tu, Senhor? Né? E aí Jesus vai falar: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí então cai as escamas, né? Aí ele percebe toda a verdade, né? Que ele estava perseguindo quem não deveria ser perseguido, que o próprio Jesus é o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus. E então aí Nosso Senhor fala para ele ir até a cidade de Damasco, e lá vai haver um homem chamado Ananias,
que vai instruir o que ele deve fazer. Então ele vai até lá, está cego, e aí São Paulo, antes de ter assim, ali, né, junto do encontro, ele fica sem comer, sem beber. Foi tal o impacto desse encontro com Cristo que ele ficou ali, enfim, né, nesse estado. Então aí o Ananias, ele põe as mãos nos olhos de São Paulo e ele volta a enxergar, né? E aí é interessante que, segundo os historiadores, São Paulo ele vai ficar 5 anos recolhido. 5 anos recolhido, né? Que é como se ele tivesse que digerir agora tudo o que ele tinha visto, o que ele pensava, todo o conhecimento das Sagradas Escrituras, tinha que rever tudo, porque agora ele tinha que olhar tudo aos olhos de Jesus Cristo. E meditar e tudo. Imagina, 5 anos, né? 5 anos. E interessante, o Nietzsche, esse filósofo conhecido, ele faz um comentário de São Paulo, dizendo assim que todo trovão tem que ser primeiro uma nuvem, né? Então, ou seja, São Paulo, nesses 5 anos, ele foi, né, forjando essa nuvem e tal, se alimentando da Sagrada Escritura, né, do amor a Deus. E São Paulo vai chegar num nível de santidade, a gente vai ver pelas suas palavras, que é extraordinário, né? Vai dizer assim: tudo considero como escória com tal de ganhar a Cristo, né? Tudo considero como escória, né? Você chegar a um ponto e falar isso, né, assim, abertamente. Também ele falará assim: me encontro irrepreensível diante de Deus, né? Me encontro irrepreensível. Nossa, também que moral para poder dizer isso, né? E que outras palavras São Paulo dizia? Bom, enfim, já lembrarei outras, mas você nota assim, né, esse espírito apostólico enorme, enorme, gigantesco. Então é o apóstolo dos gentios, né? E não era apóstolo, né? E a partir, né, de determinado momento ele passa a ser conhecido como apóstolo, né? Como apóstolo. Então acaba recebendo esse título por, enfim, pela sua vida, pelas suas obras, né? E não porque então, foi escolhido por Cristo, né? Na verdade também foi, né? Mas em outro momento posterior. E depois ele vai dizer que ele era como um aborto, né? Ele não merecia ser cristão, ou seja, era uma escória também, né? Era uma escória, mas Deus o chamou, né? Então era muito, nossa, você vê, por exemplo, na despedida que São Paulo, quando quando ele vai lá para Roma, vai pegar esse navio aí, né, que vai acontecer um monte de peripécias lá, né? As pessoas ficam totalmente emocionadas ali, caem assim, diante de São Paulo, e o beijam. É uma cena muito bonita ali, né? Você vê como era um homem que deixava um impacto extraordinário nas pessoas. Eu tenho um vídeo que eu guardei já há muitos anos sobre os Atos dos Apóstolos, que está em espanhol. Eu não procurei recentemente se há algum em português, mas é interessante para que você veja, vai mostrando ali os episódios que vai acontecendo e a ambientação também. É muito interessante ver como era, né, enfim, as cidades, lógico, tudo aquilo é criado, né? Mas tentando ao máximo ser fiel, né, à indumentária, é, enfim, tudo isso é muito interessante. Posso passar um pouquinho aqui só para vocês verem? Dá uma olhada aqui.
Nueva versión internacional de la Biblia. Aqui vai mostrar São Lucas, né? Porque ele é que é considerado o autor, então ele está nessa viagem, aí então ele vai dizer a respeito, é como se ele estivesse conversando e falando dessas histórias, né? Vamos aqui mais para frente alguma cena aqui. Vamos pegar aqui. Fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Então, vocês veem aí, né, quando na pregação as pessoas reconheciam a verdade e queriam, então, se aderir, né, a Cristo, a primeira coisa era o batismo. Né? Então, você se adere a Cristo, então, vamos batizá-lo. E assim começava a vida cristã. Imediatamente, né, com o batismo,
E aí, então, era a incorporação na vida de Cristo. E é interessante também que no começo dos Atos dos Apóstolos, lá no Bible Project, ele fala do novo templo, né? O novo templo. Onde é o novo templo agora? O novo templo é cada um de nós. É cada um de nós. Não há mais necessidade, enfim, estrita, né? Depois vai começar a missa e tudo. Depois a liturgia, os sacramentos e tal, né? Mas, vamos dizer assim, nós já temos o reino de Deus dentro de nós. A partir de agora, Deus está dentro de nós pela graça, né? Então, a morada de Deus também está lá na igreja, né, no sacrário, mas está dentro do nosso coração, né? Então, algo assim muito grande, né? E esse nome tem um nome até teológico, que é a presença da Santíssima Trindade dentro da nossa alma, que se chama inabitação. Inabitação, que é a habitação da santidade, da Santíssima Trindade dentro da nossa alma em graça. Então, tudo aquilo que nós vimos da santidade, de chegar perto lá do Santa Santorum, do Santo dos Santos e tal, que, enfim, todo o cuidado, mas que na morte de Cristo o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo, porque a partir de agora já não é necessário, já está vai ser dentro de nós esse reino. E esse véu ter rasgado é algo impressionante, porque esse véu, a espessura dele era, sei lá, eu me lembro de ter lido isso, mas era algo assim muito grosso, como se fossem, não sei, 8 centímetros, 5 centímetros. Então, isso rasgar, nenhum ser humano puxando aquilo é capaz de rasgar. E foi rasgado de alto a baixo, né? E, enfim, com essa ideia de que também ele está abrindo, né, todo o seu coração para nós, né? Agora nós podemos ter acesso total a ele e, lógico, procurando estar em estado de graça, procurando ter essa santidade de vida, né? Fala, Samantha. Padre, só as pessoas que são batizadas que a gente pode entender que tem como se Deus estivesse dentro da gente? Isso, essa é uma graça, isso, né? Isso é um dom de Deus. E é só as pessoas batizadas, que tem essa presença extraordinária de Deus dentro da alma. Nossa, Padre. Por isso que o batismo ele deve ser ministrado quanto antes, como era antigamente, né? Antigamente não passava 1 dia, 2 dias, né, 3 dias, 1 semana, no máximo já era batizado, né? Hoje eu brinco que, como outras coisas, precisa ter um alinhamento dos astros para que haja o batismo, né? Porque a madrinha que mora não sei onde tem que vir, porque o outro padrinho que não sei o quê, e tem que passar os 3 meses, porque 3 meses, né? Hoje é de lei, né? Tem que passar os 3 meses, depois dos 3 meses ele tem que estar de tal maneira e tal, bom, enfim. E aí a coisa vai adiando, né? E privando a criança de estar com a Santíssima Trindade dentro da alma dela, né? Quando o senhor fala que a gente está em estado de graça, assim, a gente então tem que sempre estar se confessando, Exatamente. indo na missa, fazendo todo aquele protocolo. Porque o São sacramentos, né? O batismo é uma coisa assim, o batismo é interessante. O batismo ele traz na alma muitas coisas. Primeiro que ele apaga o pecado original. Então, esse estado de inimizade com Deus, ele permanece até que seja apagado o pecado original.
Então, Jesus morrendo na cruz, ele deu as portas para a salvação. Não é que ele já nos salvou, né? Ele dá agora toda a graça para eu ser salvo. E essa salvação começa com o batismo. Então, com o batismo, eu sou perdoado do pecado original, porque até então não havia o perdão do pecado original, né? E depois você recebe o caráter do batismo. O batismo é um sacramento que imprime caráter, lembra? Batismo, crisma e ordem, 3 sacramentos que imprimem caráter. E o que é o caráter? Na minha visão, o caráter, ele é uma marca, a gente fala que é uma marca indelével, né? E a marca indelével é a marca JC, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, é como essa marca que você faz no gado, né? O JC, você pega os iniciais lá da fazenda e marca no animal. Então, penso assim, que Deus ele marca o JC dentro da nossa alma e é uma marca tridimensional. De tal forma que isso vai ser uma espécie de recipiente para você receber a graça. Porque toda a graça agora que você receber, ela vai ser acumulada. Isso se chama graça santificante. Graça santificante. A graça santificante é esse acúmulo de graça na alma. Vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E isso é que vai trazendo a santidade, porque a graça é uma centelha da natureza divina. Então, Mas é cada um que tem que buscar essa graça, né, isso, padre? através do sacramento, A gente, da isso. correspondência às moções de Deus. Deus ele vai inspirando e nós vamos dizendo sim. Toda vez que eu digo sim, eu estou aceitando, eu estou correspondendo à graça e a graça entra na minha alma. Agora, quando eu peco mortalmente, toda a graça vai embora. Toda a graça acumulada vai embora. E junto Padre, com a graça Deus também sai. Quer dizer, a graça e Deus estão unidas, né? Porque é uma centelha da natureza divina. Então, a graça e Deus estão juntos. Saindo a graça, sai Deus também. Deus só pode estar numa alma em graça. Mas quando eu me confesso, graças a Deus, os teólogos dizem que aquela graça que eu tinha antes volta naquele estado lá, volta naquele nível. Né? Então, se eu cometo um pecado mortal, mas depois eu me confesso, isso volta? Volta. Se eu estiver arrependido, de fato. Sim, exatamente. Então, agora você imagina quantas pessoas tem no mundo que, depois da primeira comunhão, nunca mais se confessaram. Né? Não sei muito. E nunca mais tiveram a presença da Santíssima Trindade dentro da alma. Né? Aí você entende por que as pessoas vão se perdendo, por que elas vão se corrompendo, que vão... Não é? A presença da Santíssima Trindade que nos transforma, né? Nos diviniza. Né? Muito bom. Ótimo, Muito ficamos bom, por aqui. Até amanhã tem aula, padre, irmão? Amanhã não, né? amanhã. Agora é só sábado, né? Aliás, sábado. Pensei que hoje já fosse sexta-feira. Já ia ser bom amanhã de novo a aula, não, Eveline? Não, é sábado, tudo bem. Então tá bom. Tá ótimo, padre. Tudo de bom. Obrigada. Igualmente, Boa noite, obrigada. bom descanso. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos.